cá estamos nós. Estamos neste sítio mágico que se chama Reddit. Mais especificamente no R português e mais especificamente ainda num canto do R português que é dedicado especificamente a European Portuguese. Ok. Portanto, vamos ver o que está para aqui. Isto é sempre muito divertido. Eu quando venho ao Reddit rio-me, ou às vezes choro, às vezes grito, às vezes odeio toda a humanidade. Mas vamos ver o que acontece hoje. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. Temos aqui qualquer coisa que diz We Need to Talk. E é um community highlight. Bora lá, com coragem. Vamos lá com coragem, vamos ver. Isto são só as regras. Só por isto dá para ver o tipo de sítio mágico que é o Reddit. It's not a place for culture wars, forced conversions, please cooperate, learn, share knowledge, and have fun. Have fun. If you're here to troll, you'll be banned. Multiple users were already banned. Okay, eles acrescentam isto para o caso de nós não acreditarmos. Vocês não... You didn't ban anyone. Mas, multiple users have been banned. Ok. Isto não teve graça. Então, temos aqui alguém que está a aprender uma terceira língua latina. Third Romance language, native English speaker, I speak Latin American Spanish, C1, Italian, high B1, and am on my third trip to Portugal, wrapping up 3 months in total. European Portuguese is beautiful. And I've used italki, yeah, and memorized to learn it. I can understand my tutor well and can read well. Now I'm thinking I may know this person, but I don't recognize the nickname. I can make somewhat complex sentences, but certainly throw some Italian or Spanish words in at times. Acontece muito, porque as línguas são muito parecidas. É normal. My vocab is limited and accent is good. If you say so. I'm having a hard time speaking with comfort and fluidity, and the intonation and cadence of European Portuguese is challenging. I am trying hard to avoid Brazilian Portuguese content, because it's so much easier and more intuitive that I fear it will wipe out my EP immediately, because EP, European Portuguese, is a fragile thing. It's like a fragile flower. If you watch one episode of a telenovela, if you watch Michel Teló singing Ai Se Eu Te Pego, the flower, it immediately explodes and all the petals go red and green petals flying in the wind. It's a fragile thing. It's a fragile thing. It's not fragile. Watch whatever you want. If you enjoy watching Brazilian content, do. If you end up speaking Portuguese in Portugal with some Brazilian words and expressions, you are still speaking Portuguese and you will be understood. That's better than speaking Italian and Spanish. So it's the same language.
What advice do people have that have learned European Portuguese after other Romance languages? Thanks! Ok, so this is isto é um anúncio, não é? Não interessa. Mouse in a Teacup. Lindo nome. Mouse in a Teacup diz: Find Portuguese songs you like and memorize their lyrics. Excelente conselho. Significant Plum. You're on the right track. I agree with avoiding Brazilian content until you get to a decent level. Listen to lots of podcasts, also songs someone else said. Read regularly. I'd argue that if your written material is Brazilian, I mean standard Brazilian, I don't know how many different types of Brazilian there are. It matters less as long as you're aware of the grammatical elements that are different. If you have Netflix, Rabo de Peixe and Glória are good shows. One is to watch. Carry on with the conversation classes. Portuguese with Leo. I almost said Leo, but no, Leo. Mias Meris Academy. And practice Portuguese. And all good YouTube channels. Maybe not this one. The first and last ones also have podcasts. Okay. Personally, Portuguese was my third Romance language too, after French and Spanish, and I felt like I made quite fast progress, especially considering the similarities with Spanish. Your biggest in speaking classes will be avoiding speaking Portuñol for sure, blah, 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 blah. Yes, very, very reasonable, very wise people. What is the best way and or place to start learning Portuguese? As someone who speaks not one word of Portuguese, what would you recommend is the best place or way to start learning? Specifically Portuguese. Okay. This is a list of resources. Wait. Buttroydholds? I love you, Buttroydholds. You have a great name. Tens nome fantástico. Para começar. Adoro o teu nome. E depois, em terceiro lugar estou eu. Fô. Hã? Olha ali. Acima da... E o Léo fica em sétimo. E eu fico em terceiro. Adoro-te, Buttroydholds. Excelente, sim. Muitos bons conselhos. Tudo gente muito sensata hoje. Quick question on the use of de. Olá. I am a beginner in Portuguese and have a quick question about what is probably a very simple grammatical rule. In the sentence, tens de falar com ela. Why is de included? I understand the translation is you have to talk to her, but to my novice brain, it reads as you have to talk to her. Since de means to and falar means to talk on its own. I'm just trying to understand its use here. I hope this makes some sense and thank you for the help. Materialistic Ferret. Furão materialista. Acho que estás a pensar demais. You are overthinking it. Maybe. Porque falar significa to talk, mas o to só está no infinitivo inglês, não está no infinitivo em português. Por isso, não penses assim. Não penses assim. Estás a pensar demasiado em coisas que são mais simples do que parecem. E o de é porque tens de. So, you have to. Pronto. É por isso. Continuando. Hi guys, I'm Landon. Olá, Landon. I want to learn Portuguese for my beautiful girlfriend and I know nothing. Does your girlfriend require that you say she is beautiful whenever you mention her? Is that what's happening here, Landon? Give us... You can wink for yes and don't do anything for no.
We can help you. If you're being bullied, we can help you. It's also perhaps a big risk saying that your girlfriend is beautiful. I'm sure she is, but beauty is in the eye of the beholder, like I think the English saying goes. So imagine you meet someone that has read that your girlfriend is beautiful, and the person looks at your girlfriend and goes, no. And they will be disappointed. So it's safer not to make these claims. Okay? Pronto. I've learned some bits of other Romance languages, but it's super intimidating to me, and I want to be good enough for her Portuguese family. I just love someone to be able to assist me along the way or help me roadmap a good plan for learning. I'd really appreciate it. Se é este o motivo para aprenderes português, se calhar não vale a pena, porque quando estás a aprender português do zero, quando não sabes nada, durante muito tempo vais conseguir dizer coisas muito básicas. E se estás a fazer isto pela tua namorada e pela família dela, eles não te vão achar interessante em português, com português muito básico. Se queres aprender português porque queres aprender português, porque estás interessado na língua, ou porque queres falar com os portugueses no geral, acho que deves, mas como é um projeto a longo prazo, dependendo do tempo que tens disponível, talvez isto seja demasiado ambicioso. Talvez seja demasiado ambicioso quereres aprender português por estas pessoas específicas. É só a minha opinião. Pronúncia de medíocre. Boa tarde. Nos sotaques de português europeu, como dizemos medíocre? Spoiler, é como eu estou a dizer. Sempre disse mal, mediocre. Mas agora estou na dúvida se é medíocre ou mediocre. É medíocre. Question past tense as imperative. I've noticed in... Como se diz pilates em inglês? Pilots? Pilates? That the instructors use the past tense rather than imperative to cue. For example, ficou, to hold a position, subiu, to rise up, trucou, to change sides, etc. Is this a generally accepted grammatical practice? Acho que só instrutores de ginásio é que fazem estas coisas. Talvez também pessoas que orientam exercício físico, por exemplo, no exército. Pessoas que orientam exercício físico fazem isto. Acho que mais ninguém faz isto. O que é a plataforma, o site ou app melhor para encontrar parceiros de língua European Portuguese? Já publiquei isto no R European Portuguese, mas isto é um lugar maior. Então, tenho usado Tandem para encontrar parceiros de língua há muitos anos, mas as pessoas são todas brasileiras. Na verdade, não há nenhum falante de português europeu na plataforma. Mesmo se vivem em Portugal, são brasileiros. Não me interpretem mal. Adoro os meus amigos brasileiros, mas quero aprender e praticar português de Portugal. Existe um site ou plataforma ou app que tem mais falantes de português europeu especificamente? Eu recomendo os comentários do jornal A Bola. Vais para lá, fazes uma conta gratuita, acho que é gratuita, talvez já não seja gratuita, e começas a responder aos comentários. Adota sempre uma posição firme e mostra-te contra tudo. Tudo o que as pessoas disserem, tu achas o contrário. Por exemplo, as pessoas dizem: o Sporting é o melhor clube, e tu dizes: não, o Sporting não é o melhor clube. Ou dizem:
o Cristiano Ronaldo está muito velho, ele já não devia jogar. E tu dizes, não, o Cristiano Ronaldo ainda pode jogar 20 anos ou mais. É isso que tu podes fazer. Este tipo de coisas. A Liga Portuguesa de Futebol é fraca. Não é. A Liga Portuguesa de Futebol é das melhores da Europa. Ou a Liga Portuguesa de Futebol é forte. Não. A Liga Portuguesa de Futebol é uma porcaria. Tondela? O que é o Tondela? É assim que se fazem amigos em Portugal. Todas as pessoas com quem interagires nos comentários da bola, desta forma, vão imediatamente querer ser teus amigos. E vão-te convidar para jantar, para festas de aniversário, para o Natal, e vais ser como um membro da família.